Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro, mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aqui à nossa aula live. Hoje nós temos uma aula muito legal sobre biologia, beleza? Vamos falar sobre o que é a célula, a citologia, né? E vamos falar também sobre o que é o vírus, que o vírus, apesar de que não ser um ser vivo, né? E a célula é a unidade fundamental do ser vivo, ele vai ser, o estudo dele é bem, né, correlato com essa questão de célula e tudo mais. Histologia e tudo mais. Bom, antes da gente começar com o nosso conteúdo, deixa eu passar alguns avisos para vocês. Pessoal, vocês sabem que vocês têm todo um aporte aí, todo um material disponível online para vocês estudarem, certo? Vocês têm a aula live, né, toda quarta-feira. Vocês têm o canal do aluno, né, o portal do aluno, aliás. Vocês têm o canal do WhatsApp, tá? Então vocês têm todo esse monte de ferramenta que é para você melhorar a sua frente aí, né, para você aumentar o seu poder de fogo aí na hora do seu estudo, tá? Então não deixe de acessar esses veículos, pessoal. Se você tem alguma dúvida, procura lá o pessoal da sua escola, vai lá ver com o pessoal da secretaria e troca uma ideia como faz para acessar, tal, pegar login e senha, tudo que precisa, baixar aplicativo e tudo mais, tá? Porque isso é uma ferramenta muito importante. É uma chance a mais que você tem, né, de melhorar o seu estudo, de fixar mais a matéria. Aí tem exercício, tem aula gravada, tem um monte de coisa legal. E outra coisa, se você gosta de assistir aula live,
mas você, pô, é bem na hora que eu trabalho e não sei o que, não tem problema, a aula live fica gravada lá, tá? Se você não conseguiu assistir às 19 horas da quarta-feira, não tem problema, o material tá lá disponível, então é só, né? É só marcar lá o sininho, o aviso, que daí você vai, se você não se perde mais, aí você tem lá tudo lá disponível. Então não conseguiu assistir ou precisou parar a gravação, depois você pode voltar a assistir onde você parou, tá? Então não perca essa oportunidade. Bom, muito bem. Vamos começar a falar aqui então sobre a citologia, tá? Que é o estudo da célula. O que é uma célula, pessoal? Célula é o seguinte, tá? A célula é a unidade fundamental do ser vivo. Bom, todo ser vivo ele é formado de células, tá? Por quê? Porque é dentro da célula que acontecem os processos fundamentais para a existência da vida. Tá? Então é dentro da célula que começam a acontecer os metabolismos, tal, parte do metabolismo, né? Ele se inicia na célula e ela vai repassando de acordo com a função de cada órgão, de cada tecido, de cada sistema, tá? Mas se não tivesse a célula, não tinha como funcionar. Então ela é a parte fundamental, ela é a pecinha fundamental, é o motorzinho fundamental. Todo ser vivo é formado de célula, tá? Alguns são formados de uma única célula, outros são formados de trilhões de células, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e para existir essa célula, né, ela tem que ter uma outra pré-existente, então ela não surge do nada. Por exemplo, no caso dos seres humanos ou dos animais, a primeira célula de um ser vivo surge no momento em que o óvulo se encontra com o espermatozoide e tem a fecundação. Aí ela começa a se dividir, até formar o indivíduo lá dentro da barriga da mãe. Depois nascer e vai continuar dividindo até o último dia da vida dela. Tá? Esse processo a gente chama de mitose. A gente vai ter uma outra aula para especificar isso melhor. Tá? Então, para existir a célula tem que ter uma outra anterior. Por quê? Porque a célula ela se reproduz justamente dessa maneira. Ela sempre se divide em duas células idênticas, tá? Então a célula, você pode dizer que no seu corpo, todas as suas células são clones das células anteriores. Porque elas são exatamente o quê? A mesma carga, o mesmo material genético que você tem no seu corpo inteiro. Tá? Então todas as células têm o mesmo DNA, têm todos os organismos bem parecidos, então, elas são praticamente clones umas das outras. Tá? Bom, vamos especificar mais um pouco agora sobre as células. Quais são os tipos de seres vivos com relação à quantidade de célula? Existem dois tipos principais. Dois únicos tipos, na verdade, né? Você tem os unicelulares, que são aqueles seres que possuem só uma única célula. Pessoal, unicelular significa uma célula. Uni, né? Né? Bom, unicelular significa então que ele é um ser muito microscópico, praticamente o que? Invisível ao olho nu, tá? Então um microscópico invisível ao olho nu, formado de uma única célula, quem que poderia ser? As bactérias, protozoários, esses tipos de micróbio, de micro-organismos, tá? São seres muito pequenos, muito microscópicos. Então eles são formados de uma única célula, tá? E como que ele se reproduz? Ele se divide no meio. Tá? E dá origem a duas células novas. Então a célula original se divide em duas células filhos e assim ela tem o quê? Duas novas células no organismo. Depois dessas duas, cada uma se divide em dois, vão dar origem a 4, depois a 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante. Tá? É o que a gente chama de divisão binária. Tá? Sempre na potência do expoente 2. Então, esses aí esses são os seres unicelulares, se reproduzem por mitose, eles sempre se dividem em dois, sempre se dividem ao meio, tá? E os outros seres são os multicelulares ou pluricelulares. Multi lembra de muito e pluri lembra de plural, que significa o quê? Muitos. Então, multicelulares ou pluricelulares são aqueles seres que são formados por uma infinidade de células. Infinidade que eu digo são sim, milhões, bilhões e trilhões, que assim, a gente não consegue contabilizar de tanta célula que tem, tá? Então é verdade que a partir do momento que você nasce, o indivíduo nasce, ele vai se dividindo suas células e quanto mais ele vai dividindo, mais ele vai crescendo, né? Só que, lógico, mesmo essas que ele se dividiu durante o dia, elas morrem e outras vão sendo repostas. Então vai morrendo, vai repondo, vai morrendo, vai repondo. Por isso que daí você tem lá, às vezes, pele solta, essas coisas assim, né, tal. Porque descasca assim, tal, porque são peles mortas, são células mortas que já foram embora, né, e tal. O tecido que morreu o quê? São células mortas. Então, o ser vivo ele vai
produzindo células e vai perdendo célula. Quando ele produz mais do que perde, significa que ele está num estágio de grande crescimento, principalmente na juventude, né? Quando ele produz menos e perde mais, significa que ele já está na senescência, ou seja, já está na velhice, né? Então é muito mais fácil, por exemplo, uma criança colar um osso quebrado, né? Do que uma pessoa idosa. Por quê? Porque uma criança um jovem, uma criança, ele vai ter uma velocidade de reposição de células muito mais rápida, então ele vai fechar o ferimento mais rápido, vai colar o osso mais rápido. Enquanto a pessoa mais velha, essa produção de células é mais devagar, tá? Então vai demorar muito mais. Então aí às vezes ele fica sujeito a pegar uma outra doença, tal. Então com o organismo trabalha mais devagar e é bem mais lento a recuperação, tá? Isso aí são seres o quê? Pluri ou multicelulares. Quem que são os exemplos? Ah, tudo que a gente vê por aí, né? Planta, fungo, animal, homem, né? Tudo que for considerado visível ao olho nu, que é grande, que tá, é pluricelular, tá? São células que têm o quê? São seres que têm o quê? Várias células compondo seu organismo, tá joia? Muito bem. Então a gente tem os pluricelulares e os unicelulares, tá? E aí, e o vírus? Bom, pessoal, o vírus, ele já não é considerado um ser vivo, tá? Por quê? Porque ele não é formado de uma célula inteira. Então o vírus é uma coisa chamada acelular. Coisa, professor? Coisa naquele do modo da gente falar. O vírus, na verdade, ele é um organismo acelular, parasita acelular, ou seja, ele não tem uma célula completa, tá? Ele é composto só de algumas estruturas, como por exemplo, o material genético, tá? Um envelope, né? As glicoproteínas e o capsídeo, e o envelope que é o que envolve ele, tá? Justamente para ele poder, né, proteger esse DNA, que ele vai usar esse DNA ou RNA, né? Um desses dois materiais genéticos, para injetar na célula e aí a célula trabalhar para ele duplicar novos vírus. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, mas só para concluir essa parte da aula, é o seguinte: o vírus ele é tido como um organismo acelular, tá? Ele não tem célula, né? Lembra da palavra do radical grego a, que significa negação. Acelular significa não célula, então ele não tem célula, tá joia? Muito bem. Então o vírus, ele não é ser vivo, por quê? Porque ele não tem uma célula completa, tá? Ele não tem uma célula completa. Quem tem a célula completa é unicelular, pluricelular, multicelular. E o vírus? O vírus não tem célula completa, então ele não é considerado um ser vivo, tá? A gente vai falar daqui a pouco, mais especificar só ele com mais detalhes daqui a pouco, tá? Por enquanto é mais isso aí que eu precisava falar para vocês, tá? Então, a classificação de células de acordo com a quantidade: unicelulares, uma célula; pluricelulares, muitas células; e acelulares, nenhuma célula, célula incompleta, no caso, os vírus. Vírus é ser vivo? Não! Nunca esqueça, hein? Vírus não é ser vivo, ele é um organismo acelular, tá? Muito bem. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de célula, de acordo com a formação dela, de acordo com o metabolismo dela, tá? Existem dois tipos: procariontes e eucariontes. Qual que é a grande diferença entre os dois? Primeiro, procarionte, tá? Ela é a célula mais primitiva. Normalmente o procarionte ele é micro-organismo, são as bactérias. O que significa procarionte? Significa que dentro da estrutura dele, dentro da célula, o núcleo dela não é individualizado, ou seja, o núcleo não é separado, compartimentado lá no cantinho dele. O núcleo fica espalhado por todo o interior da célula, tá? Enquanto que a eucarionte, esse núcleo já é reunido e protegido, né, através de uma membrana chamada carioteca. Por isso que se chama eucarionte, né? Eu significa verdadeiro e carios significa núcleo, ou membrana, ou proteção, ou casa, né? Então, ou seja, ele tem uma proteção verdadeira, ele tem como é que fala? Um lugar específico, né, verdadeiro, que existe ali dentro. Ou seja, o eucarionte ele tem um núcleo protegido, protegido por uma membrana, e essa membrana chama-se carioteca, tá? A célula
procarionte ela é mais simples, tá? Ela é bem mais simples, tá? Ela tem o núcleo espalhado dentro dela, ela é a célula dos unicelulares, né, das bactérias, e a célula eucarionte ela é muito mais complexa. A maioria dos seres vivos procarionte, é eucarionte, tá? Multicelular é tudo eucarionte, praticamente tudo eucarionte. Tá? Porque eles são, é um marco na evolução da citologia. No começo, todos os seres eram procariontes, aí teve uma evolução, né, uma mutação, e as células começaram a proteger seu núcleo, deixar seu núcleo protegido, e aí surgiram os eucariontes, e aí os eucariontes começaram a desenvolver uma capacidade de se associar à célula, formar tecido e tal, formar órgão e formar sistemas mais complexos. Tanto a estrutura da célula é mais complexa, como ela pode desempenhar funções mais complexas. Se não tivesse o eucarionte, não teriam seres pluricelulares, tá? E a gente não estaria aqui. Bom, isso aí seria mais ou menos o esquema de uma célula eucarionte, tá, pessoal? Olha só, ela tem ali, ó, de acordo com a nossa figura, ela tem um contorno, né, que a gente chama de membrana plasmática. Ela tem um interior, tá, um interiorzinho assim tal, que parece né, o chamado de citoplasma, e o núcleo, né, que é aquela parte central. Imagina que se fosse um ovo frito, né? Eu gosto de usar sempre essa analogia da célula com ovo frito. Quando você põe o ovo para fritar lá, né? Tá, você quebrou ele lá na frigideira, tá, o claro vai espalhando. E aí qual que é a primeira parte que começa a solidificar? Aquela beirada, aquela casquinha que vai formando na beira da clara, né? Então ele fica com uma casquinha ali, mais queimadinha ali na beirada, né? Onde para de escorrer a clara, né? Espalhar. Aquela casquinha seria o quê? Seria a membrana plasmática, tá? A parte branca, a clara do ovo, seria o citoplasma. E a gema, que é a parte central, seria redondinha, o núcleo, seria justamente aqui, o núcleo. E olha só que coisa interessante, pessoal. Vocês já pararam para perceber? Se você quebrar um ovo lá na frigideira e ele começar a fritar, ele vai formar aquela casquinha, beleza, tal, vai ficar branco, vai coagular a clara dele. E aí a gema, se não quebrar, né? Ela vai ficar parecer lá bonitinha, amarelinha ou meio alaranjada, se for um ovo caipira e tal. Mas você abafar aquilo ali, ó, depois de um tempo, ela vai ficar meio opaca, não vai? Né? Vai, né? Parece que vai ter uma película revestindo ela, né? E até mesmo porque se você mexer, né, botar um garfo ou qualquer coisa pontuda ali, a gema vai vazar. Justamente por quê? Porque a gema ela tem uma película, uma membrana que protege ela. Protege o núcleo do ovo, da gema do ovo. Essa película é uma comparação com a carioteca. Essa película que protege o núcleo da célula, né, eucarionte. Então olha lá no esquema, ó. Você vê o citoplasma seria clara, a membrana seria aquela casquinha que fica queimada do ovo, né? E o núcleo seria quem? Justamente a gema, protegido por uma membrana fininha chamada carioteca. Qual que é a função dessa carioteca? Proteger o núcleo, tá? Deixar ele lá isolado, tá? Proteger ele, tá? Ele ficar lá independente, trabalhando lá sozinho, né? Quem trabalha lá concentrado, isolado, ele trabalha melhor, né? Não tem nenhuma perturbação, tá? Então, a carioteca é justamente isso daí. A célula procarionte tem isso aí? Não. Por isso que ela é a procarionte, tá? Ela não tem a carioteca. Então, qual que é a diferença entre procarionte e eucarionte? O eucarionte tem o quê? A membrana que protege a gema. Aliás, o núcleo. Beleza? Então, guardem bem essa analogia. Vamos falar um pouco sobre cada uma das estruturas, tá? Esse aí é o exemplo esse aí seria o exemplo da célula procarionte. Então, ela tem um flagelo, com aquele rabinho ali, né? Que era mais ou menos uma função locomoção. E olha lá, ó, o núcleo dela não tem o núcleo, o DNA fica espalhado, tal, o material genético dela, que seria o núcleo, fica todo espalhado pelo citoplasma. Ela só tem a membrana e o citoplasma, o núcleo não. Tá? Olha lá, carioteca, né? Tá? O núcleo definido, né? Ou seja, é aquela, como se fosse, né, aquela parte mais escura ali, ó, né, tá, em 3D ali, meio em perspectiva, tá? É aquela película que protege
Essa aqui, pessoal, é um exemplo de uma célula vegetal. A diferença da célula vegetal para a célula animal é o seguinte: a célula vegetal possui uma estrutura que chama cloroplasto, que é utilizado na produção da fotossíntese, enquanto a célula animal não possui. Evidente, a gente não faz fotossíntese, né? Tá? E o formato da célula vegetal é mais anguloso, assim, né? Mais poligonal, ela é meio quadradona, assim, né? Ela tem uns ângulos mais quadrados, os ângulos mais retos, tá? Ela é mais angulosa, enquanto a célula animal ela é redonda, tá? Algumas plantas têm, a célula é realmente um retângulo mesmo, certinho, tal. Outras já são assim mais poligonal, tal. Mas ela tem essa coisa angulosa, tal, né? Não é aquela coisa redondinha, né? A célula, essa aqui é uma célula bacteriana, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então a célula eucarionte animal, né? Que ela é redondinha, parece ovo frito. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas dela então. A primeira estrutura, membrana plasmática. O que é membrana plasmática mesmo? Eu falei naquela comparação com o ovo, é aquela beiradinha, né? Aquela cerquinha, aquela mural, aquela muralhazinha que contorna a clara do ovo. Justamente por quê? Porque ela tem essa função. Qual que é a principal função da membrana plasmática, pessoal? É atuar como um tipo de muralha, um tipo de cerca, um tipo de muro, de parede, bloqueando, né, a entrada de invasores na célula e não deixando que o interior da célula vaze para o meio, né? Mas ela é totalmente fechada? Não. Ela é semipermeável. Ela permite que hajam trocas de água, de nutrientes, de gás, né, entre o oxigênio, sai a água e tal. Tá? Então a membrana plasmática ela tem essa função, ela é semipermeável, ela é formada de gorduras, lipídios, né, e proteínas, ela é lipoproteica, semipermeável, então ela deixa entrar água, sair água, entrar alguns elementos ou não, nutrientes, trocas gasosas, tudo isso daí que é necessário para o funcionamento do metabolismo. Ela não permite o quê? A entrada de bactérias, de patógenos, de vírus e assim por diante. Então ela atua como também uma muralha, né, uma proteção física, realmente uma barreira física, e também tem essa função de troca de nutrientes, tá? Ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva, né? Tudo que ela deixa entrar, né? Tudo que ela deixa sair. Ela regula a entrada e a saída dos nutrientes e tudo mais. Às vezes quando você tem cãibra, pode acontecer por quê também? Porque você não se hidratou direito também durante o exercício, e aí o seu músculo não tem o quê? Sua célula não tem o quê? Turgidez, então ela fica seca, então ela trava, né? Então por isso você tem que estar sempre hidratado. As pessoas que estão desidratadas elas também têm chance maior de ter cãibra, né? Porque a célula fica seca, né? Então ela tem que ter essa permeabilidade, para ela estar túrgida quando ela enche e para estar, né, esturricado quando sai o líquido dela, tá? Beleza? Pontos importantes da membrana plasmática: semipermeável, composição de lipídios e proteínas e função de trocas gasosas, comunicação com o meio e defesa da célula, tá? Ela não permite a entrada de patógenos ou de invasores. Bom, próxima estrutura fundamental aqui, o citoplasma. O citoplasma é como se fosse o plexo solar da célula. É onde ocorre todo o metabolismo, é onde fosse a nossa clara do ovo, tá? Clara do ovo ela é composta de uma proteína solúvel em água, principalmente a principal delas é a albumina. E o citoplasma também é composto do que? Proteínas solúveis em água. Bom, ele é só aquilo ali, lá, tal, só proteína? Não. Dentro dele estão organizados vários tipos de estruturinhas, de estruturas microscópicas chamadas organelas, que nada mais são do que os órgãos vitais da célula, tá? Lógico, não é coração, pulmão, fígado, rim, baço, essas coisas. Não, são órgãos que adaptados para a própria célula, né? Então a gente tem lá centríolo, plastos, ribossomo, lisossomo, complexo de Golgi, vários itens, né, que são chamados organelas, que são os órgãos pequenininhos da célula, que ficam aonde? Alojados no citoplasma. E ali dentro, pessoal, eles fazem todo o processo metabólico da célula, processo de digestão, de respiração, né, ajudam no processo da síntese proteica e tudo mais, e acontece ali dentro, né? Absorção, retenção de líquido e tudo mais, tá? Então a gente tem outros exemplos ali, ó, mitocôndrias, peroxissomas, retículos, vacúolos e tudo mais, assim, ó, vários outros itens, né, que estão abrigados ali dentro
do citoplasma. Vamos imaginar que se o citoplasma fosse uma pessoa, se uma célula fosse uma pessoa, a membrana plasmática seria a nossa pele, porque ela é a nossa proteção externa, né? E o retículo, o citoplasma seria essa região aqui, ó, do plexo solar, onde ficam nossos principais órgãos vitais: coração, pulmão, rim, baço, estômago, tá? Fígado. Tá? Então seria aqui onde seria onde seria todo o nosso metabolismo. E onde que seria a cabeça da célula? Onde que seria a parte pensante, o centro de comando da célula? Justamente naquela região que é protegida por uma membrana, né? Uma região central protegida por uma membrana chamada carioteca, que se chama núcleo. Então o que acontece no núcleo? Ele é o cérebro da célula, ele é o centro de comando, tá? Ele é o alto comando. É ali que ele guarda o DNA, tá? E é ali que ele começa a fazer todo o processo de síntese proteica que vai dar origem a uma nova célula, né? Então, qual que é a principal função do DNA? Do núcleo? É proteger o DNA, manter o DNA ali guardado e também começar os processos de produzir a nova célula. Tá? Então ele vai pegar aquele DNA que ele está ali dentro, ele vai duplicar aquele DNA em dois, depois ele vai criar todo um sistema para a célula duplicar todo o interior dela, duplicar todos os órgãos dela, para quê? Para ela ter duas células dentro de uma só, e quando tiver tudo pronto, elas se separam, elas se desgrudam e dão origem a uma célula nova. E essa é a reprodução mitótica das células, ou seja, como que a célula se divide em duas, né? Isso a gente vai ter uma aula só para isso, tá, pessoal? Estou falando uma coisa mais resumida. Mas da onde que sai toda essa ordem? Da onde que vem todo esse preparo, toda né, esse envolvimento? Vem do núcleo, o núcleo que dá os comandos para a célula continuar. Olha lá, pessoal, agora o citoplasma já começa a pensar aí, ó, em duplicar aí os órgãos e tal, porque daqui a pouco eu vou duplicar o DNA e a gente vai ter duas células novas. Aí a gente já vai se dividir em dois e vai surgir duas células novas. Isso aí é feito em questões assim, tipo de segundos, né? Microsegundos. Então é rapidinho, a célula já está se dividindo. Tá bom? Muito bem. Então essa é a questão do núcleo. Essa é as três estruturas principais da célula: citoplasma, membrana plasmática e núcleo. Tá? A principal diferença entre a eucarionte e o procarionte é justamente que o procarionte não tem esse núcleo protegido. O DNA dela fica espalhado lá na célula, tá? Por isso que ela tem uma estrutura mais simples, então é mais fácil dela se duplicar e tal, tá? Inclusive muito mais rápido, né? Porque tanto que você pega uma infecção bacteriana, o negócio reproduz rapidinho, rapidinho você fica derrubado, né? Tá? Porque é uma infecção muito rápida, ela se divide muito rápido. Se ela encontrar um ambiente favorável, ela se divide muito rápido. O eucarionte já tem aquele núcleo protegido pela chamada carioteca, tá? Proteção do núcleo. Muito bem. Então essas seriam as três estruturas principais da célula. Agora vamos falar sobre o vírus, pessoal. Tá? Bom, vírus. A palavra vírus por si só já significa negação, né? Tá? Significa não. Tá? Por quê? Justamente porque o que é a negação do vírus? Porque ele não tem uma célula completa. Ele é um acelular, ou seja, ele não tem uma estrutura celular completa, pessoal. Tá? Em 1950, eles descobriram, né, foi constatado isso daí. Até então, eles achavam que o vírus podia ser um procarionte e tal, uma coisa meio indefinida. Aí que foram descobrir, não, o vírus ele não tem a célula completa. Tá? Ele não tem. Como que ele, entre aspas, sobrevive? Se ele não é chamado de ser vivo, como que ele sobrevive? Que loucura é essa? Ele é um parasita, né? Ele é um pirata. Ele só vai sobreviver às custas de uma outra célula, né? Uma célula completa. Por quê? Porque como ele não tem toda a estrutura, como que ele faz? Ele vai lá, ele vai encostar na célula, ele vai injetar o material genético dele na membrana plasmática. Se a célula não tem defesa, ela vai deixar passar. E aí aquele material genético do vírus, seja ele DNA ou RNA, ele vai entrar no núcleo da célula e ali ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a cabeça do núcleo da célula para trabalhar para ele, tá? Então ele vai fazer a célula se dividir e tal, só que daí ela não vai produzir novas células. O que ela vai produzir ali dentro?
vai produzir novos vírus. Aí que tá o perigo, tá? Então você imagina um vírus, ele entra lá na célula, ele hackeia, né? Literalmente ele hackeia o núcleo da célula. Aí ele vai falar para a célula, agora você vai produzir vírus para mim, novos vírusinhos para mim. E ela vai, a célula produz um montão de vírus. Aí quando ele se dá por satisfeito, a célula já está esgotada, ele vai lá, ele estoura a membrana plasmática e aquele monte de vírus sai pro meio do organismo do ser vivo. E aí o que acontece? Cada vírus encontra uma nova célula, produz aquele montão de vírus de novo. Então imagina, uma célula dá origem a 10, 10 células vão dar origem a 100, mas 100 células vão dar origem a 10 mil e assim por diante. Então quando você for ver, a infecção viral é um negócio que toma conta de você rapidinho. Muito mais rápido até que uma infecção bacteriana, porque até mesmo hoje em dia, com esse negócio de internet, a gente fala, o viral. O que é o viral? É uma coisa que espalha com muita rapidez. Justamente é uma infecção causada pelo vírus, tá? O vírus ele não é um ser vivo, não, mas ele usa o ser vivo para parasitar, para duplicar o material dele. E quando ele faz isso, o que acontece? Ele debilita o ser vivo, ele mata o ser vivo aos poucos, né? Então cada célula que ele parasitar, ele vai matar. Então você imagina, se ele parasita 10 mil células, ele vai matar as 10 mil células. Então o que vai acontecer? Se o corpo não vai produzir células suficiente para compensar aquelas que estão morrendo. Então por isso que na infecção viral você fica realmente muito debilitado, tá? Então é isso daí. E dá para matar o vírus? Não, não tem como matar o vírus. O vírus você consegue inativar ele, porque afinal não dá para matar o que não é vivo, né? Ele não é ser vivo. Você consegue criar o quê? Mecanismos para deixar ele inativo ou criar mecanismos que bloqueiam, né, o acesso dele à célula. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí, que é a história das vacinas, tá? Antes de falar das vacinas, vamos falar um pouco sobre a principal causa, né, a principal consequência dos vírus, que são as doenças e a pandemia, as pandemias, tá? Ao longo da história da humanidade, houveram várias doenças causadas por vírus, né? Várias pandemias. Uma das principais, a principal de todas, a primeira de todas foi a varíola. Ela é transmitida pelo vírus ortopox vírus, né? Tanto é que varíola em inglês é chamada de pox, tá? E ela causou muito dano, foi a primeira grande pandemia. Depois, teve uma pandemia que não foi causada por vírus, mas foi causada por uma bactéria, que foi a peste bubônica. E aí essa outra pandemia, a peste bubônica, foi causada por uma bactéria. Também, aliás, era uma bactéria que ficava... vinha com a pulga, né? E era a pulga que era o parasita dos ratos infectados. Então o rato tinha a bactéria, a pulga picava o rato e a pulga picava a pessoa e acabava transmitindo, tá? Outra doença também foi causada por vírus, foi a gripe espanhola, foi considerada a doença mais mortal do mundo, né? No século XX, ela matou muita gente entre 1918 e 1919. Ou seja, um monte de gente já tinha morrido, né, na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Depois, em 18 e 19, um monte de gente morre de gripe espanhola, tá? Também foi causada por um vírus, uma outra pandemia, tá? E o HIV, né, que é uma doença que é uma síndrome causada por um vírus desde o surgimento em meados de 1976, tá? Que estima-se que já tenha matado 32 milhões de pessoas, tá? 32 milhões de pessoas decorrentes do efeito desse vírus, né? Tá? E por enquanto ainda não tem vacina para ela. Tá? Por quê? Porque o vírus do HIV é um vírus de RNA, então ele é altamente mutável e é difícil, né, você encontrar uma vacina que consiga, né, segurar aquela estirpe, porque ele muda muito rápido. Bom, recentemente a gente teve a Covid também, maior epidemia, a pandemia do século XXI, que matou muita gente, né, mas que foi possível, né, já graças ao avanço da medicina, e graças a uma virulência não tão forte quanto a do HIV, mas conseguiram descobrir vacinas para ela, tá? Bom, o que é uma vacina, pessoal? Primeiro, vamos entender como que o vírus funciona, tá? Mas daí a gente fala como que funciona a vacina. O vírus funciona da seguinte maneira: você tem dois tipos de vírus, o vírus de RNA e o vírus de DNA. O vírus de RNA, ele
sofre muitas mutações muito rápido, então ele é mais difícil de ser controlado. O vírus de DNA, ele não sofre muita mutação, às vezes quase nem sofre mutação, e é muito mais fácil você controlar ele, tá? De que maneira que acontece isso aí? Primeiro, o vírus, falei para vocês, o vírus ele chega na célula, ele encosta lá na membrana plasmática e injeta o material dele. Aquele material vai entrar no núcleo, a célula vai produzir novos vírus, tá? E aí aquilo lá vai causar infecção viral. Muito bem. Como que vai funcionar a vacina? A vacina é o seguinte, tá? A vacina é um composto, né? É uma substância que ela é preparada, tá? Justamente para alertar a célula sobre a presença do vírus. Vamos fazer tipo uma brincadeira assim, é como se fosse aqueles filmes de Velho Oeste que tem o cartaz do bandido lá, procura-se. É mais ou menos isso. A célula, a vacina, ela vai levar elementos que são comuns à estrutura do vírus, e aquilo lá, ela vai meio que entrar na célula, e aí a célula vai sentir como que é, identificar aquilo ali. Tanto é que às vezes quando você toma vacina, você fica meio, né, você sente uma reação justamente por isso. Seu organismo está identificando e processando como que seria a chegada do vírus, tá? E aí a célula, com essa informação processada, né, ela vai criar um sistema de defesa chamado anticorpos, né? Ela vai ter um sistema lá na membrana plasmática que não vai permitir a entrada do vírus, né, por causa desses anticorpos que já criaram todo esse mecanismo de defesa que, ó, não pode entrar vírus aqui, tá? Então, células, chegar essa estrutura aqui, você não deixa entrar, que esse é o vírus. Então, o anticorpo ele já vai lá ficar bloqueando aquele acesso, tá? Ele vai dar um bloqueio ao acesso do vírus, tá? Então é dessa forma que funciona a vacina. Algumas vacinas têm que ser validadas de tempos em tempos, porque elas vão perdendo o efeito, tá? E aí, às vezes podem surgir variantes mais resistentes, tá? Mesmo que seja vírus de DNA. Outras vacinas têm que ser atualizadas anualmente, como por exemplo o vírus da gripe, tá? A gripe é um vírus de RNA, então ele é muito mutável. Então a vacina que você tomou esse ano, o ano que vem você vai ter que tomar outra que vai ser específica para outras variedades que estão surgindo. Então, lógico, os farmacêuticos eles têm lá um controle rápido disso daí, porque hoje em dia a medicina está muito avançada, tá? Bom, então eles têm mais ou menos como que vai ser, né, a base de como que vai ser a próxima variedade do vírus, e aí eles fazem lá, próximo tipo do vírus, e eles fazem os testes e fazem as vacinas. A vacina é segura? Sim, ela é segura, tá? Ela é segura. Justamente por quê? Porque ela trabalha com a informação do que é o inimigo dela lá, o vírus, tá? Tá? Não é um negócio assim que tipo, não deu certo esse remédio, toma outro, tal. Que no caso, se tem uma infecção bacteriológica, uma infecção bacteriana, o que você faz? O médico receita lá um tipo de medicamento, você toma ele, depois do quarto dia não deu resultado, ele volta, troca de põe outro, tá? Agora do vírus não, você toma a vacina, ela te mantém imune. Haja visto, se tomou vacina de pólio, a criança não desenvolve pólio, ou tétano, e assim por diante, tá? Rubéola, todas essas doenças viróticas, tá? Dificilmente elas voltam. Mas você tem que ter a vacinação. Quem nunca tomou, tem que tomar. Por quê? Justamente para não deixar o vírus ativo, tá? Dessa forma aí. E quais são os ingredientes da vacina? São pequenos fragmentos do organismo que causam doença, ou as matrizes para fazer esses fragmentos. Ou seja, são pequenos pedaços, entre aspas, de vírus, né? Que servem como um molde para você identificar, para a célula identificar quem que seria o vírus invasor, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de citologia e falamos sobre um pouco de virologia também, tá? Falou mais de vírus do que de célula, mas o assunto é bem legal, coube nesse espaço, tá joia? Mais uma vez, tá? O vírus é um ser vivo? Não. Por quê? Porque ele não tem uma célula completa, beleza? E aí, para encerrar o nosso conteúdo agora de hoje, né? Então vamos para aqueles tradicionais avisos, né? Não deixem de acompanhar os nossos conteúdos online, aula live. Lembre que a aula live fica disponível. Se você não conseguiu assistir, vai estar lá disponível, tá? Portal de aluno, canal do WhatsApp, todas as ferramentas que é para você concluir o seu estudo
buscar um futuro melhor que todo mundo merece. Beleza, pessoal? Então tá bom. Muito obrigado pela presença e pela interação de todos aí e até o nosso próximo encontro.